Oi galera, bom dia, tudo bem? Espero que sim, tá? Vocês estejam muito bem aí, no isolamento, ainda no isolamento. É... Bom, hoje nós vamos falar, como vocês já viram aí, do poder da ação, um dos livros do desafio 12 em 1. Estamos caminhando, hein? Pois é, vou começar pela exposição de frases. Foram muitas, então precisei fazer uma seleção da seleção, mas espero que vocês gostem, pois o livro realmente é muito interessante. Então vamos às frases. A primeira frase diz o seguinte: parece que a vida parece. Ai, já comecei errado. Desculpem. Parece que viver assustado passou a ser um estado de vida. Segunda frase. A confiança é a melhor vacina contra a insegurança e as preocupações. O mundo inteiro muda quando você muda primeiro e persiste nas suas mudanças. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo e maciçamente. Pois o sucesso é apenas consequência das minhas ações. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Uma agenda é uma maneira de marcar um encontro com o destino. O que me acontece é apenas 10%, mas o que eu faço em relação ao que me acontece é 90%. Tudo é comunicação. Até a omissão e a ausência comunicam. O indivíduo pode ser despojado de tudo, menos da liberdade de decidir que atitude tomar diante das circunstâncias extremas e de dizer sim à vida independente de tudo. Viktor Frankl. Tem mais uma. Você agora é um farol de possibilidades, não só para si, como também para outras pessoas. As frases são ótimas, né? Então, vocês percebem pelas frases que ele tem uma pegada mais de coaching. Eu já falei um pouco do coaching no vídeo anterior. Mas, por que você lê? Gente, esse livro, ele tem um alerta vermelho aos nossos comportamentos, ao senso crítico que nós temos de estar sempre recebendo aí as críticas dos outros e até mesmo fazendo críticas com outras pessoas. Ele tem uma forma de escrita, uma didática muito profunda e metodologias que são aplicáveis mesmo no dia a dia, sabe? O livro ele te oferece uma jornada para você fazer aí por longos dias, para você realmente provocar um impacto interior em você, uma mudança. E uma das coisas que eu achei até interessante, até colei aqui pela minha casa, aqui na parede lá do quarto, que ele vai trazer as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. São pequenas frases que você deve repetir todos os dias. Gente, pensa no conceito dessas frases e o impacto que essas frases podem gerar. Eu tenho tentado, viu, gente? Eu não vou dizer que eu gravei lá na parede, coloquei no papel bonitinho e como sempre que eu passo por lá eu dou uma lida, mas às vezes ainda ocorre que nem hoje. Eu não li ainda, mas aí quando eu não leio de noite, eu leio de dia, porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, mas é uma coisa que eu aconselho fazer, desde que eu comecei a fazer, tem impactado bastante a minha forma de pensar e de agir em relação às outras pessoas. Então vamos lá, olha. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. 1. Se for criticar as pessoas, cale-se. 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. 3. Se for buscar culpados, busque a solução. 4. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se for justificar seus erros, aprenda com eles.
E a 6, que vai dizer o seguinte: se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa. Gente, todas essas frases, eu acredito que elas são muito marcantes. O livro em si, ele me trouxe aí uma visão muito impactante, principalmente em questão da autorresponsabilidade. Tanto que eu, como eu falei, quis escrever essas 6 leis numa folha e deixar bem exposto, num lugar bem visível, porque são coisas do nosso cotidiano mesmo, que a gente, sem se dar conta, reproduzimos automaticamente, entendeu? É o que eu quero dizer. Por exemplo, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa e não a pessoa. Por quê? Digamos que aconteça aí na sua casa que alguém vá fazer alguma coisa, tipo, levante e... Ai, não sei, gente, agora eu tô bobeando aqui, Digamos que alguém vá na geladeira, pegue a água, o copo, beba e não coloque nem a garrafa novamente na geladeira, nem encha a garrafa para colocar na geladeira, né? Porque tem gente que coloca a garrafa vazia na geladeira. E não pegue o copo, lave o copo e coloque no lugar. A pessoa deixa tudo ali em cima da mesa. Isso irrita a gente, tira a gente do sério. É pra brigar com a pessoa por causa disso? Não! Dá vontade? Dá! Mas a gente não deve brigar. Por quê? A gente deve ser... É porque é uma situação muito recorrente na minha casa, gente. Eu fico pensando assim, por isso que eu tive que escrever, expor essas frases assim no lugar muito... Porque como você não julga a pessoa nessa situação... Desculpa. Mas aí, mesmo nessa situação, você julga a situação e não a pessoa. Então você não precisa falar o nome da pessoa, você não precisa centralizar a pessoa, fulano fez isso, porque naturalmente a gente tá fulano pegou a água, não colocou no lugar, bebeu água, sua mãe ia cair se não colocasse essa água no lugar, entendeu? Então você tira o foco da pessoa, deixa a pessoa tranquila e aí passa o foco passa o foco para a situação. Olha, e quando você for falar com a pessoa, você vai visualizar a situação e não a pessoa em si. Porque às vezes o que mais é comum ocorrer é a gente confundir. Às vezes a pessoa erra com a gente. E aí a gente fica tão centralizado, vinculando a pessoa ao erro que ela cometeu, que esquecemos que a pessoa é muito mais do que o erro que ela cometeu. Que nem a pessoa que deixou a garrafa de água fora da geladeira. Ele deixou a garrafa de água fora da geladeira hoje. Mas às vezes ele não faz isso todo dia. Isso não é tão recorrente. Ou talvez ele faz isso recorrentemente, mas ele faz várias outras coisas que são muito mais importantes do que essa questão da garrafa d'água e que você ou eu cria uma tempestade no copo d'água. Entendeu? Então o livro ele pede pra gente se autorresponsabilizar. E quando a gente fala em autorresponsabilizar, a gente está falando tanto na questão da gente criticar o outro, mas também em receber as críticas do outro. Porque a gente adora criticar, né? Mas na hora de receber críticas, sai andando, né? Pois é incorreto. Por quê? Para a autorresponsabilidade, a autocrítica ela é excelente para o nosso crescimento, seja profissional, seja estudantil, seja familiar, seja financeiro. A gente precisa ter essa autocrítica e analisar. O feedback ele é preciso para a gente se autoconhecer, se autoavaliar, amadurecer, porque às vezes só o nosso jeito não é suficiente. A gente precisa de uma visão de outra pessoa. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado do Poder da Ação. Esse é o recado. Leiam um livro, é ótimo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.